Olá, turma. Sou a professora Sinari e estaremos juntos nessa disciplina de diretrizes para ensino de Geografia e História. Iniciaremos com a apresentação da disciplina. Você saberia dizer como estão sendo trabalhadas em sala de aula as questões relativas ao nosso espaço histórico e geográfico? Vários aspectos estão sendo discutidos a esse respeito na sociedade em geral, como a preservação do patrimônio histórico, preservação do meio ambiente, o estudo da sociedade por meio das relações de trabalho e da apropriação humana da natureza para produzir e distribuir os bens necessários às condições materiais que a garantem. O homem precisa se preocupar em transformar o mundo e não apenas explicá-lo com afirmações explicativas. O professor deverá procurar trabalhar em sala de aula com abordagens que considerem as dimensões subjetivas e, portanto, singulares que os homens e sociedade estabelecem com a natureza. Essa disciplina está estruturada em unidades temáticas. São elas: a unidade 1, a produção do conhecimento geográfico e as tendências do ensino de geografia. A proposta curricular para o ensino de geografia. A unidade 3, a produção do conhecimento histórico e as tendências do ensino de história. 4, a proposta curricular para o ensino de história. Na unidade 1, que estudaremos nesse momento, vamos aprender um pouco mais sobre a produção do conhecimento geográfico e as tendências do ensino de geografia, a partir do conceito de geografia e suas abordagens, das tendências do ensino de geografia e do processo de construção dos conceitos das implicações do ensino. Para você pensar. Fatores atualmente de poluição que mais preocupam todo o nosso planeta, né, gente? É certamente a poluição do ar, das águas e do solo, o que acontece por toda parte, devido ao tão temido processo de aceleração industrial, com a intervenção do homem na natureza. Tanto no ar como as águas e o solo são elementos principais para a sobrevivência de qualquer ser vivo. E assim, é preciso que essas áreas levem respeito e sejam protegidas por todos nós, os únicos responsáveis por tamanho catástrofes que já vem acontecendo há muitos anos. Somente agora, com o racionamento aí da água previsto. Conceitos. O que é a geografia? O que a geografia tem associada à figura, à imagem apresentada anterior? Qual que é a relação das duas? Geografia é uma ciência que descreve a superfície da Terra e estuda os seus acidentes físicos, climas, solos e as relações entre o meio natural e os seres vivos, plantas, animais e, inclusive, o homem, de acordo com o autor Ferreira. Os PCNs afirmam que a geografia tem um tratamento específico como a área oferecendo instrumentos essenciais para a compreensão da intervenção social. Intervenção social é essa apresentada por meio da compreensão que se pode ter com as diferentes sociedades quando interagem com a natureza na construção do seu espaço, as singularidades do lugar em que se vive e o que diferencia e o aproxima de outros lugares. E assim adquire uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que se estabelece com ele. Desculpa. Alguns conceitos que podem esclarecer melhor aí a nossa geografia. É a compreensão do lugar em que vivemos, do mundo em que habitamos e suas múltiplas dimensões. Gastro Giovanni, 2006. É a ciência que se tem como objeto principal de estudo do espaço geográfico que corresponde ao palco das realizações humanas. É a ciência que estuda a Terra e as relações entre esta e o homem, a sociedade, para compreender como os fenômenos físicos, biológicos e humanos variam no espaço. O que isso quer dizer? Podemos perceber que a relação do planeta com o homem, o que nos remete a uma imensa responsabilidade. Olha aí, essa relação do planeta com o homem realmente nos remete a uma imensa responsabilidade no processo educacional. O processo de ensino, de viabilizar uma
uma programação contextualizada sobre conceitos de espaço topológico, espaço vivido, percebido e o espaço produzido, que de certa forma implicam no processo de ensino. Reflexão. Pense agora. Vamos lá. Como era o ensino de geografia na escola que você estudou? Você se lembra de alguma situação importante que marcou sua vida? Sua professora, seus trabalhos, os materiais didáticos? E hoje, como você vê o ensino de geografia? Vamos conhecer um pouquinho das tendências? Uma abordagem tradicional, a meta era abordar as relações do homem com a natureza de forma objetiva, buscando a formação de leis gerais de interpretação. Não priorizava as relações sociais. O ensino de geografia se traduziu, e muitas vezes ele se traduz, pelo estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas, de forma dissociada do espaço vivido pela sociedade e das relações contraditórias de produção e organização do espaço, e das elaborações conceituais que compreenderiam tal alfabetização. No pós-guerra, a realidade tornou-se mais complexa. O desenvolvimento do capitalismo afastou-se cada vez mais da fase concorrencial. Penetrou na fase monopolista do grande capital. A urbanização acentuou-se e megalópolis começaram a se construir, a se constituir. Os espaços agrários sofreram as modificações estruturais pela Revolução Verde, em função da industrialização e da mecanização das atividades agrícolas em várias partes do mundo. As realidades locais passaram a estar articuladas em uma rede de escala mundial. Cada lugar deixou de explicar a si mesmo. O que isso nos mostra? Vamos lá. Uma geografia tradicional suficiente para aprender, totalmente crítica. Os métodos e as teorias da geografia tradicional tornaram-se insuficientes para aprender essa complexidade, principalmente para explicá-la. A partir dos anos 60, sob a influência das teorias marxistas, surge a tendência crítica à geografia tradicional, cujo centro de preocupações passa a ser as relações entre sociedade, trabalho e natureza na produção do espaço geográfico. Essa nova perspectiva que considerava que não basta explicar o mundo, e sim transformá-lo. Tendências da geografia tradicional, marxista, ortodoxa, e as dimensões subjetivas, singulares dos homens e sociedades estabelecidas pela natureza. Tanto a geografia tradicional quanto a geografia marxista ortodoxa negligenciaram a relação do homem e da sociedade com a natureza em sua dimensão sensível, de percepção do mundo. Uma das características fundamentais da produção acadêmica da geografia desta última década é justamente a definição de abordagens que considerem as dimensões subjetivas e, portanto, singulares que os homens em sociedade estabelecem com a natureza, conforme dito anteriormente. Finalizando, o ensino de geografia visa a compreensão de forma mais ampla da realidade, possibilitando a transformação de maneira mais consciente e propositiva. Isso é fato. O ensino de geografia ele tem uma compreensão mais ampla de toda a realidade, que transforma de maneira consciente, consciente e propositiva. Para refletir e pensar. E para isso é necessário dominar conhecimentos, dominar categorias, conceitos, procedimentos básicos com os quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias e explicações, de modo a poder não apenas compreender as relações socioculturais e o funcionamento da natureza às quais historicamente pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma singular de pensar sobre a realidade e o conhecimento geográfico. Bem, pessoal, vamos parar aqui na unidade 1 com uma primeira parte. Logo em seguida, iniciaremos a segunda parte dessa nossa primeira aula da unidade 1. As dúvidas até aqui, peço que postem no fórum para que a gente
em conjunto, possa construir de maneira mais consolidada o conhecimento. Abraço a todos.